Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos nesta manhã. Eu tenho certeza que todos nós estamos aqui naqueles poucos momentos e oportunidades que a gente tem na vida de dedicarmos a nós. Esses momentos são raros, né? Porque a gente está sempre naquele trabalho intenso, às vezes não tão físicos, mas mentais. Nosso pensamento não para. E é com ele que nós teremos que trabalhar ao máximo para que possamos compreender o que Jesus nos trouxe no capítulo do qual trataremos hoje. Qual é a mensagem e o que ele nos deixa, né, como caminho para que possamos encontrar aquilo que todos nós buscamos e para o qual fomos criados, inclusive, como filhos de Deus, tendo todos os potenciais possíveis para trilharmos o caminho da felicidade. Não é aquela felicidade superficial, né, das aquisições, do sucesso material, mas é aquela felicidade interior que nós buscamos, aquela paz, aquela serenidade diante dos acontecimentos da vida, que são muitos, são felizes, são infelizes, são alegres e tristes, mas nós temos aqui os exemplos de Jesus, catalogados por Allan Kardec de uma forma didática, de maneira que, do início até o fim, para quem está presente conosco neste trabalho, a qual chamamos assistência espiritual, ao chegar lá no final do ano, dificilmente ao olharmos para dentro de nós, saberemos que já não somos mais os mesmos. Algo está mudando, ainda que seja uma pequena mudança, mas na minha visão da vida, na minha visão em relação ao mundo e principalmente a maior transformação delas, aquela que nós buscamos todos os dias e muitas vezes nos sentimos enfraquecidos por sabermos que é difícil alcançar, que é olhar o próximo de uma forma amorosa, indulgente, né, serena. E é isso que Jesus nos traz neste capítulo do Evangelho. Nós estamos falando aqui do Sermão da Montanha, que por si só, somente ele já seria suficiente para tomarmos para nós como um código de ética e moral, a traçar caminhos para a nossa vida. E ao observarmos as bem-aventuranças, nós vamos perceber que lá está tudo que é possível, tudo que Jesus podia fazer por nós. E ele fez sem escrever nada, mas dando exemplos. E aos evangelistas que retrataram esses exemplos, há mais de 2000 anos atrás, e até hoje, nós os estudamos, porque estamos aqui num planeta maravilhoso, que é o planeta Terra. E quando falamos maravilhoso, não estamos dizendo de um planeta cheio de alegrias e felicidades. Nós estamos falando de uma escola de almas, uma escola tão cheia de oportunidades, através das nossas experiências no dia a dia, experiências de lutas, de superação, de entendimento, muitas vezes de sofrimento e de dor, mas são todas essas experiências, são as lições da nossa escola, que vão proporcionar a cada um de nós essa nova visão sobre nós mesmos, sobre o mundo e a confiança que podemos adquirir no nosso potencial de superar as nossas dificuldades, degrau a degrau.
e alcançarmos, né, aquelas virtudes que nós vimos na trajetória de Jesus, na sua missão entre nós, desde o primeiro dia até o último, ele trazendo os seus exemplos, principalmente exemplos, né? O exemplo marca, né? Muitas vezes a palavra é esquecida, mas o exemplo não. Então Jesus, neste capítulo das bem-aventuranças, e quando ele diz bem-aventurados, significa felizes aqueles que, e ele faz uma série de propostas para nós. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Isso está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, né? Bem-aventurados aqueles que são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, são duas frases que dá para nós refletirmos intimamente por muito tempo, por muitas horas. Mas aqui nesses minutos, nós vamos pensar assim: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Jesus estava falando em que contexto? Porque ele está recomendando, está dizendo que nós vamos conseguir possuir a terra, quando na verdade ele foi aquele que trouxe para nós o reino dos céus, que começou a falar para todos nós que isso que nós vivemos aqui na terra não é o tudo, que existe uma vida espiritual, que existe um reino diferente daquela vivência, daquelas lutas materiais que nós traçamos aqui na terra. Então parece contraditório quando nós lemos, né? Possuirão a terra. E o que Jesus quis dizer com possuir a terra? Estamos falando do Sermão da Montanha, cujas palavras encerram, na verdade, toda a missão de Jesus. E que contradição nós estamos analisando? Parece contraditório com os próprios ensinamentos do Mestre, quando proclama sempre o desprendimento dos bens terrenos e a busca do nosso lugar verdadeiro, que é o reino de Deus. Não é um lugar físico, não é um país diferente, mas é um reino dentro de nós mesmos. Contextualizando a época de Jesus para o nosso melhor entendimento, e nós podemos até traçar paralelos, né, com o que vivemos em sociedade hoje. Os bens da terra eram conquistados de que forma? Sempre de forma violenta, através de guerras, poder de dominação, através de escravidão, né? Escravizando povos para benefício de uma extensão e o poder do seu próprio povo. Porém, o caminho exemplificado por Jesus foi exatamente na linha contrária. Que lugar o planeta Terra ocupa no universo, então? É um lugar de escola de almas, como já falamos, mas também uma escola de oportunidades de progresso e transformação. E que caminho é esse que Jesus trouxe para nós, que ao traçá-lo e ir conquistando, passo a passo, nós vamos nos sentir pessoas melhores, pessoas mais capacitadas. Capacitadas a quê? Ao amor, o grande sentimento, o maior mandamento da lei de Deus, o amor ao próximo, o único caminho possível que vai mostrar para nós a possibilidade de uma paz verdadeira. E toda a sua trajetória entre nós foi no sentido de exemplificar o que significa ser verdadeiramente pacífico. E quando ele fala de pacífico, nos seus exemplos, nas suas atitudes, ele demonstra que não basta ser pacífico,
o ser inerte que não reage, que não parte para agressão, mas é preciso ser pacificador, o que implica em atitude, o que implica em ação, o que implica em transformação. Então, quando nós nos colocamos na figura, no exercício da pacificação, aí sim nós estamos entendendo um pouquinho daquilo que Jesus nos trouxe. Não significa ser omisso, portanto, mas ter atitudes que promovam a paz, atitudes que facilitem a paz. Hoje, modernamente, no nosso dizer, né, de estudos em grupo, a gente fala facilitador, ser um facilitador da paz. Mas quando nos dispomos a refletir mais profundamente sobre as proposições que Jesus nos fez, sermos brandos, mansos, sermos pacíficos, porque aí conquistaremos a terra e também estaremos próximo de Deus através do nosso entendimento e da nossa ação. O Evangelho de Jesus, através dos ensinamentos de amigos espirituais com os quais que fizeram parte deste grande trabalho transformador de Jesus, começando por ele, e a pleiade de espíritos amigos que auxiliaram na codificação da doutrina espírita. Estes espíritos, eles nos trazem páginas maravilhosas de reflexão, no sentido de que, para sermos pacíficos, pacificadores, sermos brandos, exige muito mais do que essas duas palavras. Muito mais, porque depende de um conjunto de virtudes que aos poucos nós vamos incorporando e entendendo, trazendo para esse bloco de virtudes que vai nos tornar pessoas diferentes, com um entendimento diferente daquilo que significa sucesso verdadeiro, daquilo que significa ser positivo e principalmente daquilo que nos consola para o futuro, mostrando para nós uma possibilidade de felicidade. Desta maneira, do ponto de vista espiritual que estamos tratando aqui, estes amigos espirituais nos trouxeram estas virtudes de acréscimo que nos tornaríamos, que faria com que nós poderíamos ser brandos e sermos pacíficos. Que virtudes são essas, enfim? São várias. Primeiro, buscarmos a bondade dentro de nós. Às vezes a vida é tão dura, com muitos de nós, tão severa, os sofrimentos exigem tanto, que também nos tornamos duros. E aí a recomendação dos amigos espirituais, atendendo às perguntas de Allan Kardec nas suas pesquisas, respondem que a benevolência, ela deve ser construída e encontrada dentro de nós. Ela existe, porque o Criador de tudo, Deus, quando nos criou, criou com todos esses potenciais e com a semente do amor gravada em nosso DNA. Então, nenhum de nós nasce extremamente ruim. Só não descobrimos ainda o bem, o amor e as coisas boas em relação aos sentimentos. Também ele fala da delicadeza, que hoje está meio fora de moda, né? Ser delicado, ser gentil. Não vemos muito isso por aí, mas olha lá as lições de Jesus, falando da brandura, né? Da gentileza, da doçura.
Os amigos espirituais falaram em ser doce, doçura. E ele não falou que a mulher deve ser doce e o homem deve ser mais bruto. Não, ele falou a doçura na criatura humana, no seu coração. Dessa forma, também eles falaram em paciência, como sendo uma virtude. Essa é tão difícil de conquistar, né? A paciência não é fácil. Mas ela está aqui no bolo das virtudes capazes de operar em nós, de tornarmos seres pacíficos, seres brandos, seres que acreditam que através da mansuetude, através de todas essas aquisições de virtudes, nós podemos sim operar grandes mudanças no planeta Terra, dentro de nós em primeiro lugar, mas em toda a sociedade, no ambiente em que nós convivemos, sendo atores que agem, de fato, no sentido desse encontro, né, com as lições do Cristo. Do ponto de vista espiritual, eles nos dizem o seguinte, Jesus nos diz, inclusive, que não há arma mais eficiente contra a agressão do que a brandura e a serenidade. Ela age como um balde de água fria na agressividade. E às vezes, no dia a dia, nós podemos conquistar isso na medida em que, quando conseguimos um autocontrole suficiente para, às vezes, nos aquietarmos, silenciarmos diante da agressão, ou reagirmos com serenidade, explicando ou colocando palavras de brandura, a gente percebe que há um resultado muito maior do que a devolução da agressão no mesmo nível, ou até pior às vezes, né? A questão daqueles 5 minutos de cólera que a gente tem, que são assim, impossíveis de controlar, e esses 5 minutos, às vezes, nem precisa 5 minutos, segundos, nos trazem meses, às vezes anos de arrependimento, de remorso, de situações que cavamos, de dificuldades emocionais para a nossa própria vida. A brandura, a delicadeza, a doçura são qualidades do espírito imortal, espíritos imortais. Hoje, o que estamos aqui comemorando, na verdade, neste dia, é exatamente o fato dos exemplos que Jesus nos deixou no sentido da imortalidade do ser, imortalidade da alma. Quando ele se apresenta para os discípulos e depois de sua morte, voltando a se apresentar aos discípulos, ali foi a maior lição e a maior demonstração de que somos todos espíritos imortais e que, portanto, as oportunidades são inúmeras para podermos fazer melhor hoje do que já fizemos ontem. Também há um trecho no Evangelho que fala da resignação. A resignação é um outro sentimento que muitos de nós confundem com falta de coragem, covardia, se apequenar diante das agressões. E, na verdade, a resignação não quer dizer nada dessas coisas que estamos falando, mas sim significa que nós temos consciência, né?
que todos nós aqui estamos nesta escola num ambiente ainda de muitas provas. E às vezes, entendermos o significado dessas provas faz com que nós não nos revoltemos. Então, a ausência de revolta significa que já temos o entendimento a respeito daquilo tudo que está nos causando muitas vezes dor e sofrimento. E se utilizarmos um pouco da sabedoria já adquirida pelas nossas experiências até aqui, nós podemos retirar desses momentos difíceis, dessas provas que fazem parte da condição espiritual do planeta Terra, nós podemos retirar grandes proveitos, grandes lições. Essa aceitação, então, não significa acomodação, inércia, mas sim a compreensão de que fazemos o melhor que podemos, sempre buscando fazer o melhor para minimizar o nosso sofrimento e o sofrimento do nosso próximo. Desta forma, essa lista de virtudes que Jesus nos apresenta numa só bem-aventurança, fala também, da paciência, primeiramente para conosco mesmo, porque se observarmos, vamos pensar que às vezes não temos paciência nem conosco, nos agredimos, somos até cruéis conosco mesmo, quando achamos que aumentamos o tamanho do equívoco, ou do erro, ou da situação que a gente está ali vivendo, Paciência é ato de amor ao próximo e ato de amor por cada um de nós. É a consciência de que não somos melhores do que ninguém. Quando a gente tem paciência em relação ao nosso próximo, as suas atitudes que nos incomodam, as suas dificuldades, nós, naquele momento, se percebermos que talvez já tenhamos passado por tudo aquilo, que talvez já tenhamos feito coisas iguais ou até piores, aí nós passamos a ter um olhar diferente. O esforço na direção da paz são diários, mas junto conosco não estamos sozinhos. Há uma organização celeste de bons espíritos, aquilo que os católicos chamam de santos. Há Jesus, a Deus em nossos corações, nos ajudando e protegendo para que a gente consiga ser inspirado às melhores ações. Em qualquer agitação sobre a experiência, Emmanuel, mentor de Chico Xavier, nos trouxe uma página muito bonita, dizendo que em qualquer agitação exterior, mantenha a serenidade necessária para que não destruas a formação do auxílio, que já estará na direção do teu próprio endereço. Então veja, nós estamos passando por determinadas situações de dificuldade. Se abrirmos o nosso coração diante de uma prece, de uma oração, nós já estaremos recebendo esse auxílio. Nas horas atormentadas da vida, diz Emmanuel, age com paciência e tolerância. A paz em ti será paz nos outros, e em todos nós, seja aqui ou além, necessitamos de paz, a fim de viver fazendo o melhor. Desta forma, ao elevarmos o nosso pensamento na busca desta paz, nós estaremos influindo no ambiente em que vivemos, no nosso coração, na nossa mente, nos nossos sentimentos, e seremos capazes de ter aquela recomendação do Cristo: sede brandos, sede pacíficos, para resolver as grandes questões da vida.
trazendo para o mundo de hoje, ao olharmos o cenário, vamos lembrar dessas recomendações do Cristo, porque lá atrás também, Ele, quando veio entre nós, era um mundo de extrema violência, de extremo materialismo, que é o que muitos de nós ainda vivencia. Ele então, quando se foi, quando ele foi, enfim, depois na morte, depois quando ele apareceu depois da sua morte, ele deixou a seguinte mensagem para nós: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quis dizer com eu venci o mundo? Ele quis dizer, eu estou aqui, com todos nós, eu continuo aqui, portanto eu venci o mundo, e todos nós podemos também fazê-lo. Muito obrigada.